Meire, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Conrado. Tudo bem, sim, graças a Deus. Maravilha, não tinha falado com você antes, desejando atrasado um Feliz Natal e um 2023 de muito sucesso para você e família. Amém, tudo em dobro para ti. Gratidão. Hoje a Francis Meire vai falar sobre união estável. Tem muita gente procurando união estável no final de ano, no começo do ano, se programando, e tem pessoas que não entendem muito bem como é que funciona. A priori, Francis Meire, o que é a chamada união estável e como ela funciona? É isso aí, Conrado. É algo bem comum hoje na sociedade, né? Existem muitas pessoas que vivem uma união estável e, de certa forma, não sabem defini-la como união estável. Mas a união estável nada mais é do que um contrato formado entre duas pessoas que estão em um relacionamento que seja público, duradouro, estável e que tenha o intuito de formar uma família, né? E também pode ser quando um casal passa a conviver junto em uma mesma residência, que dividem as responsabilidades, pagam contas, constroem patrimônio e, tem filhos, ou seja, o intuito da união estável é a formação de uma família. Quais são as medidas que o casal deve tomar para concretizar sua união estável? Bom, Conrado, nesse caso, as partes precisam estar desimpedidas. Ou seja, uma pessoa casada não pode formar união estável. Para isso, é necessário que sejam pessoas solteiras, divorciadas de fato, judicialmente, ou viúvas, ou uma pessoa viúva, né? Para que possa formar uma família, ou então, o ideal de verdade é que seja feita uma escritura pública em cartório, para que ambos, tenham aquela dependência econômica, financeira, um do outro, para ter esse cuidado, o cuidado mesmo, o certo a se fazer é ir até um cartório e realizar uma escritura pública de união estável, para que ela seja reconhecida e que tenha e que faça jus aos seus direitos futuros. Pode ser também que algum dia a pessoa precise de uma pensão, ou por separação, ou por morte, e é dessa forma que acontece. Um assunto que interessa muita gente. Quem vive na união estável tem direito à herança? A pergunta que não quer calar. Exatamente. Tem direito sim. Porém, o companheiro ou a companheira pode ser excluída ou excluído da herança por meio de um testamento. Você acredita? Nossa, não é tão fácil assim não, né? Não. Ô Francis Meire, quando a união estável ela acaba, é necessário que o casal procure as vias judiciais e que formule um divórcio ou não? Então, não existe divórcio na união estável, né? O que é que pode acontecer? Quando o casal vai ao cartório e formaliza a união estável, pelo cartório também ela deve ser encerrada. Porém, se o casal tiver filhos menores, filhos em comum, essa dissolução deve ser feita através de uma ação judicial, por conta do interesse maior, que é o da criança menor de idade. Interessante. Ô Francis Meire, no caso da união estável, quais os documentos que, digamos assim, comprovam essa união estável? São vários, Conrados, inclusive o Código Civil também elenca alguns bem, que são os principais, né? Pode ser a certidão de nascimento de filhos comum do casal, pode ser comprovante de residência de mesmo domicílio, em nome dos dois, pode ser a própria escritura pública lavrada em cartório por um tabelião, pode ser
uma conta bancária em conjunto, pode ser aquelas fichas de atendimento médico, de internação médica, que conste que o outro era o companheiro presente do cônjuge. São vários documentos, mas os principais são esses. A companheira uma apólice também. Até a apólice? Aquele documentozinho de mortuária, que muitas pessoas têm convênio com mortuária, aí tem a lista dos dependentes. Pronto, se o seu nome constar, se o nome da pessoa constar na lista de dependentes, ele também é tido como prova válida na justiça. Ô Francismeire, a companheira dentro da união estável, ela tem direito também de ter o acréscimo do nome do seu companheiro? Tem sim, desde que ela manifeste interesse, vá até o cartório e faça o registro do nome, acrescente o nome do seu companheiro no nome dela, mas tem que ser pelas vias cartorárias. E como é que fica a partilha dos bens quando a união acaba? Tem um percentual específico ou depende de cada caso? Bom, nesse caso, a união estável, ela é tida como se fosse uma comunhão no regime de parcial de bens. Tudo que é adquirido durante a relação do casal, desde que fique comprovado o esforço mútuo, os bens são divididos de forma igual, durante a relação. O que foi antes não conta. Interessante. É possível fazer o reconhecimento da união estável depois da morte, Francismeire? Sim, isso acontece, Conrado, muito quando existe o indeferimento de algum benefício previdenciário. Aí o que acontece? Nesse caso, a companheira ou o companheiro tem que fazer provas por meio daqueles documentos que eu até comentei anteriormente e pedir o reconhecimento da união estável pós-morte pelas vias judiciais. Maravilha. Francismeire, obrigado pelas informações. Garanto que tem muita gente que ficou com mais clareza em relação à questão da união estável. As pessoas que quiserem saber mais informações sobre a união estável e outros assuntos da área de direito, como encontrá-la, quais suas redes sociais, o escritório, fique à vontade, querida. Nós estamos localizados aqui na rua Engenheiro Carlos Pires de Sá, número 337. O nome do escritório é Lacerda e Pereira, Advocacia e Consultoria Jurídica. Temos e-mail, temos telefone de contato, redes sociais, Instagram, Francismeire Lacerda. E o contato é 83991675987. Podem mandar mensagens, realizar as ligações que nós estamos prontos para atendê-los.